Quarto ano, então, vamos estudar português, tá? Como eu falei que eu iria colocar esse outro vídeo. Peguem o livro de português aí na página 27 e 28, como eu coloquei logo lá no início. A gente vai dar continuidade a uma atividade que a gente começou já, tá? Que foi sobre o jovem astrônomo. Eu acredito que vocês lembrem, tá certo? Que era uma notícia que falava que ele tinha descoberto uma supernova, tá? Acredito que vocês tenham lembrado um pouquinho aí. E aí a gente respondeu uma atividade de compreensão do texto, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 e a 6. Agora a gente vai ampliar o nosso vocabulário, estudar palavras diferentes, estudar palavras com sentidos parecidos, sentidos diferentes, tá bom? Então, para isso, na questão 7, pede logo que vocês vejam aí a diferença, né, entre astronomia e astrologia. Como é que a gente vai saber a diferença entre astronomia e astrologia? Quando a gente pesquisa. Então, eu vou precisar aí que vocês pesquisem na internet o significado de astronomia e astrologia, tá? Todas duas começam com astro, né? Ó, astro, só que a outra é astronomia e a outra é astrologia. Elas podem ter alguma coisa de parecida aí, mas eu acho que elas têm diferença. Então é isso que vocês vão pesquisar e vão colocar a diferença entre uma e outra, tá certo? Na questão 8 de leia esta frase. Vez ou outra, as crianças fazem descobertas de cair o queixo. Então aqui nós temos vez ou outra, tá? Bem destacado de azul, e de cair o queixo. Vez ou outra quer dizer o quê? E de cair o queixo, será que era o queixo que ia cair de verdade? Não, de cair o queixo é uma expressão utilizada para dizer assim, que a gente fica besta com as descobertas das crianças, entendeu? Fica surpreso. Então, de cair o queixo seria a questão de ficar surpreso diante de uma atitude, diante de uma descoberta que as crianças fazem, tá? Assinale as frases em que as expressões destacadas foram substituídas corretamente. Então, você vai ver, vez ou outra, e de cair o queixo, ver nessas frases aqui embaixo, em que essas expressões, vez ou outra, de cair o queixo, apareceu, foi substituída de maneira correta, tá? Então, na primeira frase tem: sempre que as crianças fazem descobertas e se machucam, sempre. Então, aí, vez ou outra foi substituída por sempre. Quando eu digo vez ou outra, eu não estou dizendo que é sempre, não, tá? É vez ou outra, é uma vez ou outra, ou aí a gente vai ver outras expressões, tá? E sempre já tá errado, porque vez ou outra não significa a mesma coisa que sempre. E de cair o queixo, não é que elas se machucaram. Então aí a gente já descarta a primeira frase. Depois, às vezes as crianças fazem descobertas admiráveis. Vejam aí que vez ou outra foi substituída pela palavra às vezes. E aí tá bacana, porque vez ou outra pode ser às vezes, né? E depois, de cair o queixo, também pode ser substituído por admirável, que a gente se admira, né, diante das atitudes das crianças. E por fim, na terceira frase diz de vez em quando, então. Vez ou outra também pode ser substituído ou pode ter o mesmo significado de vez em quando. As crianças fazem descobertas que deixam os adultos admirados. Isso, de cair o queixo, também pode ser utilizada essa expressão, que deixa os adultos admirados. Entenderam? Então, aí, nós temos duas frases corretas que utilizaram as expressões de maneira correta. Utilizaram vez ou outra de maneira correta e de cair o queixo, né? Se vocês perceberem como eu fui comentando, a primeira a gente já descarta, estava errada, mas a segunda e a terceira frase estavam certas. Então, vocês vão copiar aí na questão 8 essas duas respostas, as duas últimas frases. Às vezes as crianças fazem descobertas admiráveis e de vez em quando as crianças fazem descobertas que deixam os adultos admirados, tá certo? Então essas foram as duas frases que utilizaram as expressões destacadas de maneira correta. 9. Leia esse trecho da notícia. Leia esse trecho da notícia.
O recorde anterior pertencia à sua irmã Catherine, que também tinha 10 anos quando descobriu uma supernova em 2011, mas era 33 dias mais velha. Então, aí nós temos em destaque a palavra recorde, né? Em qual das frases seguintes a palavra recorde tem o mesmo significado que na notícia? Observem que na notícia, recorde tá ligada a algo assim, a algo que foi feito, vamos dizer, bateu. Quando a gente diz que uma pessoa bateu o recorde, ela superou alguém que já tinha feito isso antes, tá? É no sentido de fazer algo. E aí tem um grupo lá que fica analisando. Tem recorde de várias coisas. Recorde vamos dizer, de dormir, recorde de estudar, recorde de pegar uma onda enorme. Tem tudo isso. Aí, em qual das frases seguintes a palavra recorde tem o mesmo significado que na notícia? Assinale. Ela ultrapassou o recorde do atleta africano. Ele ultrapassou o recorde do atleta africano. É importante que você recorde os momentos felizes de sua infância. Vejam, na primeira frase, recorde está relacionada a superar, né? Superar outra pessoa que já tinha feito aquilo antes. E na segunda frase, a palavra recorde vem de recordar, de lembrar. Então vejam aí se a primeira ou a segunda frase está usando a palavra recorde com o mesmo significado. Qual das duas que tem o significado da frase? Tá? Então você só tem uma frase certa aí que utiliza o mesmo significado que o da notícia, que é o de superar alguém, tá? Fez alguma coisa e superou. A segunda frase ela vem falar de recordar, de memória, tá? De lembrar. Na página 28, nós temos a palavra fenômeno, tá? Fenômeno aqui, a questão 10. Releia este parágrafo da notícia e observe o emprego da palavra fenômeno. Supernovas são enormes explosões que marcam o final da vida de uma grande estrela. Elas espalham partes do corpo da estrela pelo espaço e criam um visual fantástico com muita luminosidade. O fenômeno, por outro lado, é muito destrutivo e pode acabar com os planetas que estiverem por perto. Então aí fala, o fenômeno, por outro lado, é muito destrutivo e pode acabar com os planetas que estiverem por perto. Assinala o sentido com que essa palavra foi usada no texto, tá? A palavra fenômeno foi usada em que sentido? Aí tem sentido 1, sentido 2 e sentido 3, tá? Sentido 1, ser ou objeto com algo de anormal ou de extraordinário. Então aí esse fenômeno foi utilizado nesse sentido de ser ou objeto com algo de anormal ou de extraordinário. Sentido 2, fato ou evento que pode ser descrito e explicado cientificamente. 3, jogar bem futebol. Eita, fulano é um fenômeno, quer dizer que é uma pessoa que joga muito bem futebol. Mas foi nesse sentido aí que foi utilizada a palavra fenômeno. Depois, descrito e explicado cientificamente. É esse sentido da palavra fenômeno aí, né, nesse parágrafo da notícia, ou foi utilizado como algo anormal ou extraordinário. Lembrem que fenômeno aí está se referindo à supernova, tá? Aí vocês vejam qual é o sentido, se é o sentido 1, sentido 2 ou sentido 3. Copiem e marquem apenas uma resposta, tá? Escolha uma dessas palavras ou expressões e escreva uma frase. Consulte o dicionário se precisar. Então você vai escolher uma dessas palavras. Vez ou outra, fenômeno, de cair o queixo ou recorde. Lembrando que se você escolher, por exemplo, fenômeno, você vai ter que escrever uma frase que tenha sentido, tá, gente? Por exemplo, eu vou escrever uma frase sobre a palavra fenômeno. Vou dizer que, tipo, Neymar é um fenômeno no futebol mundial, tá? Então eu usei a palavra fenômeno aí, nesse sentido, dele ser um jogador muito bom, tá? E aí vocês vão ver se vai usar vez ou outra, se vai usar recorte, se vai usar de cair o queixo. Importante lembrar e pensar do significado de cada expressão ou palavra aí, tá?
Vez ou outra quer dizer o quê? Às vezes. Então, vou escrever uma frase sobre isso. Vez ou outra eu vou para a casa da minha avó. Então, eu usei corretamente aí essa expressão, tá? Não é colocar por colocar, é pensar uma frase. Se tiver dúvida no significado, procura no dicionário, procura na internet, que aí vocês vão encontrar, beleza? Leia os diálogos. Esta roupa é nova. Não, é super nova. Acabei de ganhar. 2. Você viu que um menino descobriu uma nova estrela? Não é uma estrela, é uma supernova. Ah, em que sentido a palavra supernova foi usada na notícia? Em que sentido a palavra supernova foi usada na notícia? Com o sentido do diálogo 1 ou 2, tá? O que significa a palavra supernova no diálogo 1, tá? No diálogo onde fala sobre a roupa, a supernova tá significando o que aí essa palavra? Então, vejam bem atentamente e aí vocês vão ver qual o sentido da supernova. Mas tá bem legal esses diálogos. Qualquer dúvida é só falar que eu estou por aqui. Cheiro, fiquem com Deus.